Olá, você aí de casa, eu sou o Júnior Paim e esse é o nosso debate-papo aqui, na telinha da sua TVI. Hoje comigo está o vereador Enderson Guinho, ele que é uma referência política na nossa cidade, jovem, atuante em seu primeiro mandato e que tem deixado o seu nome na história do Legislativo Itabunense. Guinho, seja bem-vindo ao nosso debate-papo. Obrigado, Júnior. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, e com todas as pessoas que acompanham este programa. Satisfação imensa e estou à disposição para responder a todas as perguntas. Veja só, Guinho, a minha primeira pergunta, como eu sempre faço com todos os nossos entrevistados, é a seguinte: como foi que Enderson Guinho despertou um interesse na pauta política e resolveu se candidatar a vereador no nosso município? O interesse político ele vem de muito cedo, né? Desde a escola, né? Quando a gente era líder, presidente de colegiado estudantil, a gente tentou instituir o Grêmio Estudantil no Colégio Amélia Amado também. Então, essa vontade de representar, de ser uma liderança jovem na nossa localidade, no nosso meio, sempre existiu em nós, né? E quando eu me formei e com a caminhada com a juventude católica, né, a gente sempre via a necessidade de uma representação do nosso meio, né, principalmente um jovem. Porque em todas as campanhas as pessoas sempre falam do jovem, inserem o jovem nas campanhas políticas, mas é raro você ter um jovem realmente representando no poder público, né? Então eu aceitei esse desafio, né? O meu grupo de jovens, as pessoas em volta, falaram, vamos lançar a candidatura, né? E dentre os nomes que estavam lá, o meu foi escolhido. E aí a gente aceitou esse desafio e, para grande surpresa, né, de todos, eu acredito, a gente conseguiu aí ser eleito, né? E o que você elegeu como a principal pauta do seu mandato, a principal defesa do mandato do vereador Enderson Guinho? Então, é aquilo que a gente sempre prometia, na verdade, né? O político não deve prometer, mas durante toda a nossa caminhada, a nossa pré-campanha e campanha, a gente falava da importância de políticas públicas de juventude. Então, assim, a partir do momento que eu fui eleito, a gente traçou como meta, né, as políticas públicas de juventude mesmo. Discutir juventude, aproximar a juventude do poder público, da Câmara de Vereadores, e isso a gente tem feito constantemente, né? Seja através das homenagens no Dia do Jovem, seja através do nosso projeto, né, nosso programa Educâmara, que traz os alunos do ensino médio e fundamental para viver um dia como vereador e conhecer todos os departamentos da Câmara, como as visitas, né, as guiadas que a gente faz com os grupos e movimentos da nossa cidade que nos solicitam. Então, a política pública de juventude, que ela ali engloba esporte, cultura, educação, né, tudo isso que está dentro dessa discussão de políticas públicas de juventude, tem sido a nossa bandeira e a nossa defesa dentro da Câmara de Vereadores. Você falou, agora abordou o tema que juventude está inserido na pauta do esporte, educação, saúde, lazer, cultura e etc. Mas hoje nós vemos a realidade de Itabuna um pouco distante do que é o ideal, Guinho. Por que nós não vemos o jovem itabunense inserido em atividades de esporte, por exemplo? Você, como vereador, pode nos dar uma luz e dizer por que hoje o esporte para o jovem itabunense é algo distante? Então, a gente, inclusive, cobrou, né, na audiência pública, nós estamos vivendo um momento importante na nossa cidade, que é a reforma da lei orgânica. E quando a gente debateu na audiência pública sobre esporte, né, a gente tem garantido na lei orgânica do nosso município que o município ele é obrigado, né, a promover, a patrocinar, a incentivar o esporte na cidade, né? E existe um planejamento orçamentário para isso, né? Existe uma previsão orçamentária diante de todos os programas que são realizados pelo próprio município, como o Interbarra, os Jogos Estudantis, dentre outros eventos, a Copa Cacau de vôlei, né? E a gente percebe que nós, enquanto vereadores, aprovamos o orçamento, né, diante daquilo que é planejado, mas desde o ano passado, 2018 e 2019, do mesmo jeito, a gente não viu os programas acontecerem. Até mesmo o Interbarros, que o presidente da FIC utiliza o Interbarros como carro-chefe do município. Se não fosse o governo do estado, não iria acontecer no nosso município, né? Então, e é um valor irrisório, né, que diante de tantas coisas que acontecem no nosso município aí, desnecessária, o valor para que o Interbarros aconteça, os Jogos Estudantis, acho que deveria ser tratado como prioridade, mas a gestão não trata. Você acredita que a falta
de uma secretaria para tratar do esporte, para cuidar do esporte da nossa cidade, é um dos principais gargalos e dificuldades do acesso ao esporte, não só para a juventude, mas nós temos atletas de maior idade, nós temos o cidadão, de forma geral, não está tendo acesso ao esporte na nossa cidade. Você acredita que a falta de uma secretaria para tocar essa pasta é um dos principais fatores? Eu acho que esse foi um dos grandes problemas, né? Um dos grandes responsáveis para o esporte ter chegado a essa situação. Por quê? Né? O presidente da FIC, ele a todo tempo trata de cultura, como as festas populares. Né? Resumindo a cultura na festa popular, no carnaval, na lavagem do beco, né? No São Pedro, resume a cultura nessas festas. E aí o esporte está lá na diretoria, né? Que você não tem o diretor de esporte, ele não tem acesso àquilo que está previsto no orçamento, por exemplo. Né? Então, você acaba percebendo que o fim da Secretaria de Esporte foi também o fim da promoção do esporte no nosso município. Né? Então, junto com a Secretaria, acabou o esporte de Itabuna. Né? Mas a gente entrou pelo tema de esportes, porque o Guinho falou no início da nossa entrevista que uma das pautas que ele defendia é a juventude, lazer, educação, esporte, saúde, etc. Mas nós vamos regressar para 2017 e vou lhe perguntar, qual foi, Guinho, o maior desafio que você obteve ao entrar no Poder Legislativo? Então, assim, um dos maiores desafios hoje é por conta da compreensão, né, que as pessoas têm da função do Poder Legislativo, do vereador em si. Né? Então, tudo é atribuído ao vereador. Né? Desde a situação do bairro, da rua, quando o medicamento falta no posto, a escola sem manutenção, a falta do esporte, da cultura, do lazer, de tudo isso. O que é de competência do Poder Executivo, as pessoas atribuem ao vereador, porque é o vereador que está próximo da população. Né? Como diz, o vereador é quem vê a dor mesmo. Então, essa é uma grande dificuldade, porque você entra com todo o gás, né, para contribuir com o desenvolvimento da cidade, naquilo que lhe compete, mas você, em sua grande maioria, vai ter as pessoas lhe cobrando aquilo que não está na sua alçada, aquilo que a gente muitas vezes não consegue fazer. Né? E aí você acaba sendo taxado como um vereador que não faz nada, um vereador que, o meu bairro tem um vereador, o meu bairro está desse jeito. Então, isso é uma grande dificuldade, acaba muitas vezes até entristecendo, né, desmotivando, mas a gente precisa continuar e respondendo com trabalho, respondendo com ações. Né? Então, isso a gente vem fazendo desde o início do mandato, mas é uma grande dificuldade que eu tenho certeza que não só eu enfrentei, mas como todos nós, vereadores, legisladores, na verdade, enfrentam. Né? Porque nós não temos aquela consciência, na verdade, falta muito, acho que na escola deveria ser tratado isso, né? Qual é a função de cada poder, o que compete ao vereador, o que compete ao prefeito, o que compete ao judiciário, para que cada cidadão possa cobrar o que é de direito de cada representante. Você se elegeu, Guinho, pelo PDT, né? Em 2017 foi o vereador que obteve menos votos ao se eleger e tem demonstrado grandiosamente ser um combatente a favor do povo. Mas olha só, o PDT foi o partido do Dr. Antônio Mangabeira, que foi o segundo colocado naquela eleição. Então, automaticamente, você já entrou no Legislativo meio que com uma pré-eleição a ser oposição ao atual prefeito. Porém, o que foi percebido naquela época é que você, como um jovem parlamentar que necessitava de entender e deu uma credibilidade ao prefeito, como se tivesse assinado um cheque em branco para ele e observou. Depois você se definiu oposição. Por que Anderson Guinho se tornou oposição ferrenha ao prefeito Fernando Gomes? Então, eu acho que o grande mal do nosso país é a gente sempre ter essa divisão, né? Seja a direita e a esquerda. E poucas vezes as pessoas são tratadas como prioridade. Então, quando nós entramos no Poder Executivo, eu confesso uma coisa para você. Quando o Fernando Gomes ganhou a eleição, né, eu sempre tive muita resistência ao político Fernando Gomes. Mas quando ele ganhou a eleição, eu imaginava, a minha ideia era de que ele faria uma gestão incrível, né, para que ele tivesse o discurso de falar que ele teve que voltar
né, para arrumar a cidade. Essa era a minha ideia. Eu imaginava que seria isso, né, mas, infelizmente, foi tudo ao contrário. Ele conseguiu ser pior do que ele foi em 2008. Né? E a gente sempre buscava, junto aos secretários, ligando, cobrando, né, de uma forma mais harmônica, né, sem ser direto. A gente também tem que admitir que um prefeito ele assume uma prefeitura e em 2, 3, 4 meses ele não tem como arrumar a cidade. Né? Ainda mais da maneira que o próximo gestor vai encontrar a cidade, por exemplo. Então a gente cobrar que em 4 meses a gente já tenha ações que digam como o prefeito melhorou a cidade, acho que é um pouco difícil. Então a gente foi cobrando de forma harmônica, né, ligando para os secretários, ligando para a secretária de governo, cobrando essas ações de melhoria para a cidade. Né, até os postos de saúde, que a gente fazia as visitas constantes e levava todo um relatório ao Poder Executivo. Mas a partir do momento em que ele gravou, a nossa batalha começou na criação da SERP, né, e também o embate com a reforma administrativa. Mas logo depois, com o aumento da passagem, né, foi onde a gente teve a declaração mesmo como oposição ao governo, e aí a gente conseguiu derrubar o preço da passagem, e a gente teve que se comportar dessa maneira porque as pessoas nos cobram, e quem está perto vê, né, vê o que nós estamos vivendo e passando na cidade, e a situação é caótica. A gestão, infelizmente, não tem contribuído para o crescimento da cidade. Pior, tem regredido. Né? A gente sempre falava que Itabuna estava estagnada, mas hoje a cidade começa a regredir. Né? Quantas cidades que eram bem menores que Itabuna já avançaram, ultrapassaram. Então, nós não teríamos uma postura diferente a não ser estar nos opondo a tudo aquilo que é de errado, que nós compreendemos como errado, e não é simplesmente por apontar como erro, mas sim mostrar onde está o erro, mostrar e comprovar que as pessoas estão sofrendo por falta de gestão, né? Porque a oposição por oposição, ela é irresponsável. A oposição ela precisa ter responsabilidade com o seu povo e com o seu eleitorado, né? Porque se a cidade vai bem, eu ganho, todos nós ganhamos. Então a gente não tem por que torcer para que dê errado, não tem por que torcer para que a gestão seja ruim, não é porque nós somos ideologicamente contra o prefeito. Não, a gente tem que torcer que dê certo. Se a gente ama a cidade, a gente tem que torcer que a cidade cresça. Não é? Mas a gente lamenta profundamente que o povo de Itabuna não tem sido a prioridade da atual gestão. E você segue aí em casa que a gente volta já já. Vamos agora para o intervalo comercial e eu volto com o Anderson Guinho já já. Olá, você de casa, nós estamos de volta no nosso debate-papo. Estou aqui com o vereador Anderson Guinho. E, Guinho, em 2018 foi uma surpresa. Você, no início do ano, sinalizou que queria ser candidato a deputado estadual e foi construindo uma pré-candidatura, até que foi candidato e foi o segundo candidato estadual mais votado na nossa cidade, ficando à frente até de ex-prefeito. Então, Guinho, eu queria saber qual foi o balanço. Sei que nós já estamos em 2019, um ano depois, mas hoje, um ano depois, qual é o balanço que Guinho tem com relação à eleição passada? A nossa candidatura para deputado, né, eu enfrentei resistência até mesmo da minha equipe, né, e até mesmo dentro do próprio partido. As pessoas não queriam que eu fosse candidato a deputado estadual por conta da ideia de que, como é que teve 669 votos e agora quer ser candidato a deputado estadual, né, que a votação precisa ser extremamente expressiva. Mas a gente precisava de uma resposta da população de como as pessoas estavam avaliando o nosso mandato. Né? Eu sempre tinha isso comigo, porque como eu estou no meu primeiro mandato, aí muita gente fala, ser oposição, você vai acabar tendo uma rejeição das pessoas, da população, porque o povo quer a obra no bairro, o povo quer assistência, não é? E a oposição não tem acesso a nada disso. Então a gente precisava dessa resposta, não é? E o máximo que eu pude caminhar, visitar as cidades, visitar os amigos, as lideranças de cidades, a gente conseguiu dar essa andada. E aqui na cidade também, né? Todos os dias conversando, reunindo e tentando propor essa oportunidade de, da mesma forma que em 2 anos a gente conseguiu travar e ser essa voz jovem no Poder Legislativo Municipal, levar essa proposta de ser, né, a representação juvenil, os jovens no poder público, na Assembleia Legislativa do Estado. E com isso a gente aí obteve uma votação em 162 municípios.
né? Em Itabuna, tivemos 8.444 votos. Essa votação acabou, assim, nos dando uma resposta positiva de que as pessoas estão acompanhando o nosso mandato. As pessoas estão vendo o que está sendo desenvolvido, o que a gente tem, como a gente tem atuado. Essa foi a resposta que eu tive, né? Só que de lá para cá, a gente começou a ter alguns probleminhas por causa dessa votação, né? Como até mesmo na questão de quem vai concorrer, por exemplo. Eu, a princípio, né, buscando a reeleição, aí muita gente falava, se você ficar no meu partido eu não fico, eu saio, porque você tem muito voto. Mas a gente não pode fazer a leitura de uma votação para deputado para a votação de vereador, né? Porque na cidade são muito mais concorrentes, né? São pessoas próximas que são candidatos, dentro da nossa base eleitoral. Então não se pode comparar a votação de deputado com a de vereador. Mas esse tem sido um dos grandes problemas, né, que a gente tem enfrentado, e também na decisão do que seguir daqui para frente, né? Mas eu acredito que o mais positivo dessa eleição de 2018 foi a resposta que nós tivemos da população de Itabuna, que muita gente diz, o povo não acompanha. Acompanha. O povo sabe quem é quem, o povo sabe quem está, né, atuando, quem está defendendo os seus interesses, né, e isso eu tenho certeza de que a população me deu como resposta, né, a nossa votação na eleição do ano passado. Você foi candidato a deputado e pelo PDT. Se elegeu também vereador pelo PDT, e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: existe algum mal-estar entre o vereador Anderson Guinho e o partido PDT em Itabuna? Então, esse mal-estar, ele existe, né, desde o início, assim, logo na metade do mandato, né, a gente... No primeiro ano de mandato, muitos dos vereadores que concorreram junto conosco na chapa, né, nos cobravam, porque o vereador não deu uma atenção a gente que concorreu com ele, né, e a gente ficava meio sem entender como seria essa atenção, né, e de lá para cá, depois da eleição de deputado estadual, piorou um pouco essa situação, né. Hoje, por exemplo, a gente vê aí o segundo vice-presidente do meu partido fazendo duras críticas nos grupos de WhatsApp, né? Uma coisa que é uma relação interna do partido, tornar algo público em grupo de WhatsApp sem nenhuma responsabilidade, né? Expondo até mesmo o vereador, mas as pessoas me conhecem, sabem do meu trabalho, né? E aí a gente se questiona, um partido chegar a sugerir a expulsão de um vereador, né? Agora o vereador que tem uma avaliação da população, que fomos candidato a deputado, como você mesmo disse, né? Tivemos uma votação expressiva, sou oposição ao governo municipal, assim como o partido né? E então, qual é o motivo da expulsão? É por corrupção, por roubo? Não, nada disso. Porque se fosse, estaria aí às claras para que todos soubessem. Mas a gente percebe e acaba configurando que alguns membros do diretório, alguns membros do partido, por pura perseguição política partidária, acabam fazendo esses ataques, né? E aí, eu acho que quem perde não é apenas o vereador Guinho, mas é a cidade. Nós estamos vivendo um grande caos na nossa cidade, em Itabuna, entendeu? E a gente perde tempo para discutir questões que nem deveriam entrar em discussão, né? Porque, porque votou em fulano, votou em ciclano, né? Ou seja, a questão pessoal é considerada, caracterizada, como muitos dizem, né, deles lá, por infidelidade partidária. Eu acho que está configurado, está claro de que os interesses de alguns, né, sobrepõem os interesses da população de Itabuna. Vamos agora para mais um intervalo comercial e voltamos já já com o vereador Anderson Guinho. Estamos de volta nesse último bloco com o vereador Anderson Guinho. E Guinho, antes da gente partir para o momento final, que é o bate-bola jogo rápido, eu gostaria de lhe perguntar, foi noticiado durante a mídia regional, durante a semana passada, que você estaria de malas feitas para o Partido Cidadania e que esse partido poderia futuramente compor com o Dr. Isaac Nery, que pertence ao Partido Avante. Realmente, existe essa possibilidade? O que você tem a esclarecer o povo de Itabuna com relação ao Cidadania e a composição com o Avante? Então, eu tenho uma relação muito boa com o presidente estadual do Cidadania, né, antes mesmo da política, né, porque nós fazemos parte do mesmo movimento da Igreja Católica,
né? Então nós temos uma amizade pela fé que nós professamos, né? E aí Joceval me convidou para que eu me filiasse ao Cidadania e pudesse ser o pré-candidato a prefeito pelo partido aqui na cidade, né? E a gente começou a conversar com as lideranças nossas, né, com as pessoas próximas sobre esta possibilidade. E de lá para cá, aí agora recentemente nós conversamos com a presidente do Diretório Municipal, ela reforçou esse convite, né, e a gente tem dialogado a respeito, né, e a gente aceita esse desafio, na verdade, né, mais um, né, de nos colocarmos à disposição da população de Itabuna. E a relação com Cidadania, né, foi o partido que nos convidou, né, desde 2018, né, mas a gente sabe que a legenda partidária, a janela só abre no ano anterior à eleição, no mesmo ano da eleição, né, então a gente não teria como mudar de legenda, né, e até o momento a gente estava tudo tranquilo com o PDT, não tinha nada que fizesse essa saída, que justificasse essa saída, né. E essa frente a gente também conversou com o Dr. Isaac Neri, que eu acredito que é um bom nome hoje na nossa cidade, né, que está no Partido Avante. Ele que é médico, ex-policial militar, conhece de gestão pública, conhece da gestão da saúde, assim também como a gente conversou com outros nomes. A gente conversou com a vereadora Charliane, conversamos com o Dr. Edmilton Carneiro, né, conversamos com Maruzzi Xavier, conversamos com o Eric, né, mas Eric bem antes, né, e aí a gente vem propondo isso, essa união com o vereador Babá Cearense também, essa união de novos nomes, né, de pessoas que não passaram pelo Poder Executivo, que não contribuíram com o atraso que nós estamos vivendo hoje, e nessa frente que todos defendam o mesmo objetivo, que é o bem comum e a coletividade, né? Nós precisamos tirar Itabuna do atraso e botar a cidade nos trilhos. Então, para isso, por isso que a gente vem conversando com esses nomes, para que todos nós, unidos, né, sem vaidade, porque isso não pode acontecer, possamos construir essa frente. E daí saiu o nome do prefeito, do vice-prefeito, que possa ser apoiado por todos. Então você não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito ou vice-prefeito na próxima eleição? Não. A gente pode sim, né, se a partir do momento que essa frente for construída, o meu nome for o melhor avaliado, né, e aceito por todos, a gente encabeça sim a chapa e vamos disputar as eleições no ano que vem para prefeito de Itabuna. Estamos chegando no final da nossa entrevista com o vereador Anderson Guinho e eu gostaria de, nesse momento, irmos para o nosso bate-bola jogo rápido. Guinho, eu vou te falar uma palavra e você vai me responder com uma palavra também, tá bom? Itabuna. Minha terra. Fernando Gomes. Má gestão. Doutor Antônio Mangabeira. Um bom médico. Papa Francisco. Grande líder. Ciro Gomes. Coronel. Bolsonaro. Presidente. Marcos Vence. Lunático. Então é isso, Guinho. Gostaria de lhe agradecer pela oportunidade. Volte sempre. O Debate-Papo está aqui de portas abertas para você. Eu agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar dialogando com você e com todas as pessoas que estão acompanhando. E sempre que precisar, pode chamar que a gente está à disposição. Grande abraço. E você aí de casa, não perca, na próxima semana nós teremos outro entrevistado no nosso Debate-Papo. Eu fico por aqui. Uma boa semana a todos vocês.